Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como o Russo. Hoje vamos falar sobre uma responsabilidade muito séria. Como o homem muçulmano deve cuidar de sua esposa e de seus filhos segundo o Alcorão. Não segundo costumes de determinados países, não segundo atitudes erradas de alguns homens e não segundo aquilo que as pessoas dizem sem estudar. Vamos observar o que está realmente escrito no livro de Alá. Antes de tudo, é necessário compreender que nenhuma religião deve ser julgada somente pelo comportamento de seus seguidores. Existem muçulmanos que cumprem os ensinamentos do Islã, e existem aqueles que erram, cometem injustiças e usam a religião como desculpa para seus próprios comportamentos. Quando um muçulmano abandona a esposa, maltrata os filhos, humilha a família ou deixa de cumprir suas responsabilidades, não podemos simplesmente afirmar que isso é o Islã. Precisamos comparar seu comportamento com o Alcorão. O casamento deve produzir tranquilidade, amor e misericórdia. Na Surata Ar-Rum, capítulo 30, versículo 21, Alá apresenta o casamento como um de seus sinais. O versículo declara que Alá criou os cônjuges para que encontrassem tranquilidade um no outro e colocou entre eles afeição e misericórdia. Observe as três ideias principais: tranquilidade, afeição e misericórdia. O casamento não deveria ser uma guerra permanente. A casa não deveria ser um local onde a esposa vive com medo, onde o marido é constantemente desprezado ou onde os filhos presenciam ameaças e agressões. A finalidade mencionada pelo Alcorão é que o casal encontre segurança emocional e descanso um no outro. A misericórdia se torna ainda mais necessária quando a paixão diminui, quando surgem problemas financeiros, doenças, envelhecimento ou dificuldades emocionais. O verdadeiro caráter aparece quando a vida deixa de ser fácil. O marido deve tratar a esposa com bondade. Na Surata An-Nisa, capítulo 4, versículo 19, Alá ordena que os homens convivam com suas esposas de maneira correta, honrosa e bondosa. O versículo também ensina que um homem pode não gostar de alguma característica da esposa, mas Alá pode ter colocado muito bem naquela situação. Isso ensina maturidade. Nenhuma esposa é perfeita, assim como nenhum marido é perfeito. O homem não pode transformar pequenos defeitos em justificativa para humilhação, desprezo ou abandono. Conviver com bondade significa falar com respeito, não expor intimidades, não ridicularizar a esposa diante dos outros e não usar suas fraquezas para feri-la. Também significa reconhecer seus esforços, ouvir seus problemas e admitir os próprios erros. O Alcorão não diz: trate sua esposa bem somente quando ela fizer tudo do seu jeito. A orientação é para que a convivência seja baseada no que é reconhecido como correto e digno. A esposa possui direitos. Algumas pessoas falam apenas das obrigações da mulher e se esquecem de seus direitos. Na Surata Al-Baqara, capítulo 2, versículo 228, o Alcorão declara que as mulheres possuem direitos semelhantes às responsabilidades que recaem sobre elas, de acordo com o que é justo. O versículo também menciona uma responsabilidade atribuída aos homens dentro da estrutura familiar. Essa responsabilidade não deve ser entendida como autorização para a arrogância. Ter responsabilidade significa responder diante de Alá pela maneira como a família é protegida e sustentada. O homem não se torna dono da esposa. A esposa continua sendo uma pessoa com dignidade, patrimônio, consciência e responsabilidade própria diante de Alá. Ser responsável pela família significa servir e sustentar. Na Surata An-Nisa, capítulo 4, versículo 34, os homens são apresentados como responsáveis pelo cuidado e manutenção das mulheres, inclusive porque empregam seus bens no sustento familiar. Portanto, o papel de responsabilidade não é um título para o homem se sentir superior, é uma obrigação. O homem que exige autoridade, mas não oferece proteção, presença, responsabilidade e sustento, deseja os privilégios e rejeita os deveres. Responsabilidade significa trabalhar honestamente dentro de suas possibilidades, participar das necessidades da casa e não deixar a esposa e os filhos desamparados enquanto gasta consigo mesmo de maneira irresponsável.
Também não significa que uma mulher esteja proibida de trabalhar ou colaborar. O ponto do versículo é que o homem não pode fugir de sua obrigação fundamental de manutenção, alegando que a esposa também possui renda. O sustento deve estar de acordo com as condições do homem. Na Surata At-Talaq, capítulo 65, versículo 7, Allah determina que o homem com melhores condições gaste segundo sua capacidade, e que aquele que possui recursos limitados gaste conforme aquilo que Allah lhe concedeu. Isso mostra equilíbrio. O Islã não exige que um homem pobre ofereça uma vida de luxo que não pode pagar, mas também não permite que um homem com boas condições finja pobreza para abandonar suas responsabilidades. Cada um deve contribuir honestamente conforme seus recursos. A pobreza não é vergonha. A irresponsabilidade é que precisa ser corrigida. Um marido pode não ter dinheiro para presentes caros, viagens ou uma casa luxuosa, mas deve demonstrar esforço, honestidade, planejamento e compromisso. A família precisa enxergar que ele está lutando junto com ela e não fugindo dela. Nem mesmo a separação permite crueldade. Alguns casamentos infelizmente chegam ao fim. O Alcorão não ensina que o divórcio autoriza vingança. Na Surata Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 231, o homem é orientado a manter a esposa de maneira honrosa ou deixá-la partir de maneira honrosa. O versículo proíbe que ela seja mantida apenas para ser prejudicada ou manipulada. Isso é muito sério. O homem não pode utilizar dinheiro, filhos, ameaças ou demora proposital para atormentar uma mulher da qual está se separando. Quando existe reconciliação verdadeira, ela deve buscar o bem. Quando não existe possibilidade de continuação, a separação não pode se transformar em perseguição. A leitura conjunta dessas passagens rejeita a ideia de que o homem possa usar o casamento como instrumento de sofrimento, controle econômico ou humilhação. Os conflitos devem buscar solução, não destruição. Na Surata An-Nisa, capítulo 4, versículo 35, quando existe o risco de rompimento entre marido e esposa, o Alcorão recomenda a participação de um mediador da família dele e outro da família dela. O objetivo declarado é buscar reconciliação. Isso ensina que determinados problemas não devem ser resolvidos no calor da raiva. Quando o casal não consegue conversar sem agressividade, pode procurar pessoas equilibradas, discretas e realmente interessadas na justiça. Hoje, isso também pode incluir aconselhamento matrimonial ou acompanhamento profissional, desde que respeite os princípios religiosos do casal. O mediador não deve entrar para alimentar fofocas ou escolher automaticamente um lado. Sua função é diminuir a injustiça e procurar uma solução. Justiça é uma obrigação. Quando se fala sobre a possibilidade de mais de uma esposa, muitas pessoas mencionam apenas a permissão e escondem a condição. Na Surata An-Nisa, capítulo 4, versículo 3, o homem é advertido de que, se temer não conseguir agir com justiça, deve permanecer com uma só esposa. Portanto, não se trata simplesmente de desejo. Existe uma pesada responsabilidade material e moral. Na mesma surata, no versículo 129, o Alcorão reconhece que o homem não conseguirá produzir igualdade perfeita nos sentimentos. Mesmo assim, proíbe que ele se incline completamente para uma esposa e deixe a outra abandonada, como se não fosse casada nem estivesse livre. A mensagem é clara. Nenhuma permissão pode ser usada como desculpa para a injustiça. Como o muçulmano deve cuidar dos filhos? Cuidar dos filhos não significa apenas colocar comida na mesa. O Alcorão apresenta responsabilidades físicas, emocionais, morais, espirituais e financeiras. A primeira obrigação é proteger a vida da criança. Na Surata Al-Isra, capítulo 17, versículo 31, Allah proíbe matar os filhos por medo da pobreza e declara que ele concede sustento a eles e aos pais. Esse versículo condena a ideia de que uma criança seja descartável porque representa uma dificuldade financeira. A vida possui dignidade e não pode ser eliminada pelo medo de despesas. Pai e mãe devem pensar no interesse da criança. Na Surata Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 233, o Alcorão trata da amamentação.
O texto menciona o período de até 2 anos para quem deseja completar a amamentação, atribui ao pai a responsabilidade de oferecer manutenção e vestuário adequados à mãe e determina que nenhum dos dois seja prejudicado por causa da criança. O versículo também estabelece que o desmame deve ser decidido com consentimento e consulta entre pai e mãe. Isso é extremamente importante. A criança não pertence exclusivamente ao pai, nem exclusivamente à mãe. Decisões relevantes devem buscar seu bem-estar. Mesmo quando o casal está separado, a criança não pode ser usada como arma. O pai não deve abandonar o sustento para punir a mãe. A mãe não deve manipular a convivência apenas para ferir o pai. O Alcorão coloca a responsabilidade, a consulta e a proteção contra danos no centro dessa questão. Educar espiritualmente também é cuidar. Na Surata At-Tahrim, capítulo 66, versículo 6. Alá ordena aos crentes que protejam a si mesmos e suas famílias do fogo. Isso não significa governar a família pelo terror. Significa ensinar aquilo que é correto, dar exemplo e não abandonar espiritualmente os filhos. O pai que manda o filho rezar, mas mente, agride, engana e não pratica aquilo que ensina, enfraquece sua própria mensagem. A educação islâmica começa no exemplo. Na Surata Taha, capítulo 20, versículo 132, existe a orientação para ordenar a família à oração e permanecer perseverante nela. A palavra importante é perseverança. Educar exige repetição, paciência e constância. Não basta falar uma vez e depois desistir. Luqman mostra como aconselhar um filho. Nas Suratas 31, do versículo 13 ao 19, encontramos os conselhos de Luqman ao filho. Ele começa ensinando que não se deve associar parceiros a Alá. Depois ensina que Alá conhece até mesmo uma ação pequena, como uma semente escondida dentro de uma rocha. Isso desenvolve consciência moral. A criança precisa aprender que fazer o correto não depende somente de alguém estar olhando. Luqman também aconselha o filho a estabelecer a oração, promover o bem, afastar-se do mal e suportar as dificuldades com paciência. Depois fala sobre comportamento social, não desprezar as pessoas, não andar com arrogância, agir com moderação e controlar o tom da voz. Observe que essa educação é completa. Ela envolve fé, oração, responsabilidade, paciência, humildade e educação no modo de falar. O filho não é educado apenas para repetir palavras religiosas. Ele é formado para se tornar uma pessoa de caráter. E Luqman se dirige a ele de maneira afetuosa, chamando-o de meu querido filho. Existe firmeza no conteúdo, mas também existe proximidade na maneira de falar. Preparar o futuro dos filhos também é responsabilidade. Na Surata An-Nisa, capítulo 4, versículo 9, os responsáveis são advertidos a pensar como se deixassem para trás seus próprios filhos em condição de fragilidade. O contexto fala especialmente da proteção dos órfãos, mas o princípio ensina empatia e responsabilidade. A pessoa deve cuidar dos filhos vulneráveis dos outros como desejaria que cuidassem dos seus. Na mesma surata, o versículo 11 estabelece direitos de herança para os filhos. Isso demonstra que a proteção da família não termina com a morte do pai. Existem deveres patrimoniais e limites que não podem ser ignorados por favoritismo, raiva ou preconceito. Um pai não deve gastar tudo de maneira irresponsável e deixar dívidas, confusão e injustiça para os filhos. Organizar documentos, responsabilidades e patrimônio também é uma forma de cuidado. O que isso significa na prática? Um homem muçulmano deve perguntar a si mesmo: minha esposa encontra tranquilidade ao meu lado ou vive assustada com minhas reações? Eu a trato com bondade somente diante das pessoas ou também dentro de casa? Estou contribuindo honestamente para as necessidades da família? Escuto minha esposa quando precisamos tomar decisões sobre nossos filhos? Meus filhos recebem apenas dinheiro ou também recebem presença, ensino, diálogo e exemplo? Quando erro, sou capaz de pedir perdão? Quando existe conflito, procuro justiça ou apenas quero vencer? Falo sobre Alá aos meus filhos, mas demonstro misericórdia, honestidade e paciência? Essas perguntas são desconfortáveis,
mas necessárias. Religião não é somente aparência, roupa ou discurso. O verdadeiro caráter aparece dentro de casa, onde ninguém está aplaudindo. Conclusão. Segundo o Alcorão, cuidar da esposa é oferecer convivência digna, misericórdia, proteção, sustento e justiça. Cuidar dos filhos é proteger suas vidas, garantir suas necessidades, participar de sua educação, ensinar a fé, formar seu caráter e preparar seu futuro. O homem não recebe autoridade para satisfazer o ego. Ele recebe responsabilidade e terá de responder diante de Allah por aquilo que fez com ela. A mulher não é uma serva particular do marido. Os filhos não são propriedade dos pais. Todos são servos de Allah, com dignidade e direitos. Quando um homem utiliza o Islã para justificar crueldade, abandono ou humilhação, seus atos devem ser comparados com as ordens de bondade, misericórdia, sustento, consulta e justiça encontradas no Alcorão. Uma família muçulmana não precisa ser perfeita, mas deve buscar arrependimento, diálogo, responsabilidade e melhoria. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como o Russo. Que Allah nos ajude a tratar nossas esposas com dignidade, educar nossos filhos com sabedoria e construir lares baseados na verdade, na misericórdia e na justiça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.